Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos aí fazer o comentário do capítulo 1 de Gálatas, a carta aí de Paulo aos Gálatas, certo? Então, se você é novo por aqui, já se inscreve, já vai curtindo aqui, porque esse capítulo tá demais. Por quê? Porque o apóstolo Paulo já começa a questionar aí a igreja, as igrejas, né? As igrejas de Gálatas, de Galácia, na verdade, porque se você não viu aí, eu vou deixar no final e acho que talvez aqui na descrição também, mas no final do vídeo, o vídeo que tem o panorama geral de Gálatas, né, que dá o panorama geral. O que eu falei lá? Que a carta de Paulo a Gálatas é a única carta que foi destinada para mais de uma igreja. Então foi destinada para 4 igrejas, certo? Porque Galácia, ali Gálatas, né, é uma região na Galácia, e lá o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, começou 4 igrejas. Então essa carta aí de 6 capítulos é uma carta coletiva, vamos dizer assim, né? Porque ela foi destinada para 4 igrejas, e isso tá lá em Atos 13, 14, depois você lê, certo? Então, e isso que eu tô falando comprova porque no versículo 2, né, ele se apresenta e tudo mais, e no 2 ele fala assim, ó, as igrejas da galáxia é ótimo, né, da Galácia, tá, gente? É da Galácia. Então, as igrejas, mais de uma, 4. Fechado, entendido até aí? Se sim, ok, maravilhoso. E ele já começa, né? Que a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus e o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz. Ele já começa a falar aqui de Jesus, né? Que Jesus se entregou, ele já começa a falar do evangelho. E aí no versículo 6 ele já fala assim, eu tô me admirando que vocês estão abandonando o evangelho. Ele fica aí admirado, ele fala assim, ó, admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós... Aí, vamos pro 9, ele fala assim, ó, se alguém anunciar o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, estavam existindo pessoas que estavam deturpando ali, que estavam falando algo que não era verdade do evangelho, falando coisas ali que de uma forma ou de outra não era o evangelho, né? Porque ele fala, na verdade, não é o evangelho. Então, isso é algo até pra gente refletir, né? Porque até os dias de hoje tem pessoas que tentam deturpar o evangelho, que tentam falar, não, eu tive uma revelação, ou isso aqui na Bíblia não é bem isso, ó, o que tá querendo dizer é aquilo outro. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com pessoas que falam sobre a Bíblia, que pregam, que anunciam, líderes religiosos, né? Pessoas aí da internet, né? Eu sei que eu tô aqui na internet, mas a pessoa que você tá ouvindo, que tá pregando, ela tá pregando realmente o que tá falando na palavra? Ou ela pega um versículo, tira do contexto e aí vira um pretexto para ela beneficiar ela, talvez em alguma atitude, em algum ato, em algum pecado, e que, não, isso não é pecado, porque eu tirei um versículo aqui do contexto, pus não sei na onde, né? Então, o versículo, o texto tirado do contexto é algo muito perigoso. Então nós temos que tomar cuidado, né, com as pessoas aí que anunciam um evangelho diferente do que a Bíblia fala. Então isso é a primeira coisa aí pra gente refletir, né? Será que realmente eu tenho eu tô ouvindo pessoas, né, que realmente pregam um verdadeiro evangelho, que tá escrito, né? Essa é a primeira coisa aí pra gente enfim, pra gente ficar esperto, né? Pra gente refletir. E aí no final do 10, ele fala, no 10 ele fala assim, ó, caso eu busco a aprovação dos homens ou de Deus, ou estou tentando agradar os homens, se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não serviria mais a Cristo. Isso é outra coisa pra gente pensar, né? Quando a gente quer agradar todo mundo, a gente não vai ser servo de Deus, a gente não vai fazer aquilo que Jesus, aquilo que Cristo, aquilo que o Evangelho fala. Por quê? Porque o Evangelho é a contramão do mundo. O Evangelho fala
fala A e o mundo fala B, né? O evangelho fala, não, isso pode, não tem nada a ver, vamos lá, não sei o que. E o evangelho não. E Jesus Cristo não. Então, se você quer agradar os homens, você não vai ser servo de Cristo, você não vai cumprir aquilo que ele tem para sua vida. Por quê? Porque são coisas totalmente opostas. Infelizmente, nós somos, né, às vezes nós temos uma necessidade de aprovação, né, que você pense sobre isso. Se você tem necessidade de aprovação dos outros, né, que você reflita, né, porque a única aprovação que a gente tem que ter é de Cristo, é de Jesus, é fazer o que ele quer que nós façamos, fazer a vontade dele na nossa vida. Então, isso é algo pra gente refletir. E aí, a partir do 11, ele começa a defender o apostolado dele. Lembra que foi um dos propósitos que ele escreveu a carta? Quais foram os propósitos? Ele defendeu o apostolado, ele defendeu o evangelho, porque, né, ao mesmo tempo que estavam atacando ele, estavam atacando o que ele estava falando. Então, ele estava defendendo o apostolado dele, o evangelho e a ética cristã. Então, nesses 6 capítulos, é isso que ele vai estar falando. E ele já começa falando do que o que ele anuncia, o evangelho de Cristo que ele anuncia, não veio de mente humana, não veio da cabeça dele, ele não viajou na maionese e começou a falar, né, o viajou na maionese é que eu coloquei, né, mas não, foi o próprio Cristo, ele falou, eu recebi, no 11, né, eu recebi por revelação de Cristo, né? Então, é algo pra gente se pensar. E o que ele estava falando não era pra engrandecer o nome dele, não era que ele inventou, não. Ele teve um encontro realmente. Quando ele se converteu, ele realmente teve um encontro. E no 15 ele fala assim, ó, mas Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça. Quando eu li, agradou revelar o seu filho para mim, para que eu anunciasse o evangelho aos gentios. Então, o apóstolo Paulo ele foi chamado para anunciar o evangelho aos gentios, não aos judeus, não aos israelitas, e sim aqueles que não eram, né, que não eram assim da parte de Jesus. Deus chamou Paulo para isso, e é isso que ele está falando. E aí ele fala aqui no 14, tampouco subi a Jerusalém para que já... Ele tá falando na questão que ele nem conheceu os apóstolos, né? Depois de 3 anos aí, que ele foi conhecer o apóstolo Pedro, depois ele conheceu Tiago, que era irmão de Jesus, né? Então, ele tá falando assim, ó, eu não tô mentindo, o que eu tô falando foi Jesus que me revelou, eu não andei com ele, eu não fui um dos 12, né? Um dos 12, mas Jesus me escolheu no tempo que ele queria. Foi ele que quis, e eu não tô mentindo. Né? E no 23, no último, ele termina assim, ó. Apenas ouvirão dizer, aquele que antes os perseguia. Né, vamos voltar aqui, ó. Isso era o que falavam dele. Apenas ouviram dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Então, Paulo, ele era firme ali no judaísmo, né? Ele era realmente... Ele acreditava que o que ele estava fazendo ali, mandando matar os cristãos, perseguir os cristãos, era o certo. Era realmente o que tinha que acontecer, né? Assim, era o que era, no entendimento era isso. Né? Mas Deus tirou as escamas dos olhos de Paulo. E ele fala que as pessoas, né? Fala, ó, aquele que nos perseguia agora está anunciando de Jesus, está anunciando o nosso Salvador. Então, ele começa aqui nesse capítulo aí, questionando eles, né? Que aconteceu que vocês estão com outro evangelho, um novo evangelho, e começa a se defender. Então, esse é o capítulo 1, gente. Dúvidas, sugestões, comente, fale aqui pra mim, tá bom? E é isso. Amanhã a gente se vê no 2º capítulo de Gálatas. E ele continua aí falando a questão dos apóstolos, de ser aceito, tá bom? Um beijo no seu coração. A gente vai se falando. Até amanhã. Tchau.